Não vou dizer. Boa tarde mais uma vez. Vamos iniciar aqui as conversas de saúde mental e bem-estar com a doutora Ana Beatriz Confraria. Este evento é um bocadinho aqui mais íntimo. Se alguém quiser escutar, esteja à vontade, pode-se sentar numa destas cadeiras ou então ficar de pé para escutar aqui a nossa psicóloga. Até já. Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui com a doutora Ana Beatriz Confraria, psicóloga da Associação Soul Adventures. Ela vai nos falar um bocadinho sobre ansiedade, stress, gestão emocional para um maior bem-estar. Estamos aqui no Mercado da Estrelinha e vou passar a palavra. Olá, boa tarde. Então, como a Joana disse, o meu nome é Ana Beatriz Confraria. Eu sou psicóloga, tirei o meu curso em Coimbra e, entretanto, estou a trabalhar num gabinete de psicologia em Lisboa e sou aqui Tomar, portanto, rapidamente acabei por aceder a este convite e quero desde já agradecer a vossa presença. Há aqui ainda muitas pessoas à nossa volta que acabam por não estar perto, mas se quiserem podem ir chegando. Eu, assim, em modo de quebra-gelo, gostava de vos mostrar aqui duas imagens, ok? E queria que vocês partilhassem comigo o que é que vos vem à cabeça quando veem esta imagem. Portanto, temos uma imagem com um cão e um gato. E esta, em que temos, à partida, o que diria ser um assaltante com uma pistola. Não sei se alguém quer partilhar. Primeiro sobre a primeira imagem e depois sobre a segunda, não é? Então, a primeira, vemos um cão, vemos um gato, ambos com um ar amigável. Portanto, apesar de não serem humanos, transmitem-me uma sensação de calor, de alguma maneira de amizade também, de bem-estar, de um modo geral de bem-estar. Sim, acho que a palavra certa seria bem-estar. Aqui vemos um assaltante, pronto a assaltar, ele está escondido, tem um capuz, nem sequer conseguimos identificá-lo. Isto transmite-me uma ideia de ameaça, de medo de ambas as partes, porque eu tenho medo de ser assaltada por ele tenho medo de ser identificado, por isso é que está tudo coberto. Ok, obrigada. Então, exatamente, era mesmo essa a ideia que eu pretendia. Portanto, como veem, quer de uma imagem, quer de outra, vocês não tiveram necessariamente os mesmos pensamentos em relação a essas imagens. E, por exemplo, quando nós consideramos uma situação como ameaçadora ou vergonhosa, como a segunda imagem, tendemos a sentir-nos humilhados, deprimidos ou ansiosos. O corpo, consequentemente, responde em concordância com a situação, não é? Com a nossa interpretação, e isso pode levar-nos ao choro, a evitar pessoas, ou até mesmo deixar de fazermos coisas que antes sentíamos prazer. E é mesmo precisamente nesta ideia que eu quero pegar. Portanto, o modo como nós interpretamos uma situação pode tornar mais fácil ou difícil lidar com ela, ok? E estas distorções, apesar de ser muito aqui considerado um pensamento automático, e é comum nós termos estes pensamentos automáticos, ok? Todos nós temos, e podem ser quer positivos, quer negativos, depende realmente da interpretação que nós tivemos das situações e dos factos, não é? Das nossas percepções, acabando por ser responsável depois pelo sentimento que temos, consequentemente, e influenciador das nossas ações posteriores. Ou seja, a interpretação que nós temos acerca de determinada situação é que determina a maneira como nós depois nos sentimos e a maneira como nós nos comportamos, as nossas reações. No entanto, os pensamentos são apenas isso, abstratos e subjetivos, não são factos, não são verdades. E estes erros cognitivos comuns devem ser substituídos depois por pensamentos alternativos, positivos e mais realistas, e é importante nós reconhecermos também que as nossas percepções podem não estar corretas ou não ser as mais adequadas às interpretações que deveríamos ter tido. Mas do ponto de vista psicológico, é importante também nós termos aqui a percepção que não existem posições positivas ou negativas. As emoções, todas elas são saudáveis. Podemos considerar aqui que há emoções mais agradáveis e outras mais desagradáveis, ok?
Por exemplo, quando nós nos sentimos tristes, nós não devemos fugir a essas emoções. Devemos permitir sentir essa tristeza, tentar aceitar essa emoção e percebermos o que é que estamos a sentir, como é que eu me estou a sentir, que pensamentos é que podem estar associados aqui a esta emoção. E nós, quando nos permitimos sentir, acabamos também por estar a organizar o nosso mundo interno. Estamos a compreender-nos, estamos a conhecer-nos melhor e acabamos por também controlar melhor as nossas emoções e, consequentemente, aumentamos a probabilidade de nós nos adaptarmos melhor a essas situações, que poderão ser adversas ou não, não é? E aumentar os nossos, e mudar os nossos padrões de reação. Não sei se isto fez sentido para vocês, se têm alguma questão, força. Fez sentido tudo o que está a dizer e até achei interessante, porque há pouco apresentou, ou apresentaste, acho que se calhar podemos tratar por tudo, temos praticamente a mesma idade, mais ou menos. Há bocadinho apresentaste o pensamento, a interpretação que fazemos sobre uma situação como vindo antes do sentimento. Eu achava que era ao contrário, que eu primeiro tinha o sentimento, não sei se estou a usar bem o vocábulo, mas quer dizer, a minha reação instintiva ao que está a acontecer e que depois ia interpretar esse sentimento. Se calhar estou a confundir talvez o conceito entre emoção e sentimento, são coisas diferentes talvez, não é? A emoção será coisa de instinto e o sentimento já é a construção. Sim, percebo perfeitamente aquilo que estás a querer dizer. Conceitos às vezes confundidos, não é? Sim, isso mesmo. Mas lá está, tal como eu expliquei há pouco, não é a própria situação que nos faz sentir emoções, sejam elas consideradas mais agradáveis ou não, é precisamente a maneira como nós a interpretamos. E o que a psicologia cognitivo-comportamental acaba por nos referir é que lá está, é precisamente esse pensamento, essa interpretação que nós temos, que temos de tentar alterar e trabalhar nisso. Okay? Outra ideia que eu gostava aqui de vos trazer é que Portugal é dos países a nível mundial com maior prevalência de perturbações mentais e perturbações de ansiedade. E nesta fase do vírus, do Covid, não é? Estamos hoje aqui num espaço que tem que ser limitado pelo número de pessoas, estamos a usar máscara, não é? Mas acabámos todos por vir aqui à mesma. Penso que faz sentido afirmarmos que estamos a viver uma situação de luto da nossa normalidade. Ou seja, um luto do nosso cotidiano e da realidade que estávamos habituados, não é? E lá está, todos nós tivemos aqui algumas perdas da nossa rotina, perdas emocionais, perdas da nossa liberdade também, de nos movimentarmos de um lado para o outro. Logo, é perfeitamente natural que nós nos sintamos por vezes tristes, aborrecidos, apáticos, angustiados, ansiosos, com medo, não é? Que entre outras emoções poderiam ser consideradas mais desagradáveis. No entanto, é nestas fases que é, quase que me arrisco a dizer, mais necessário nós nos permitirmos sentir. Porque é nestas fases mais desagradáveis que acabamos por, muitas das vezes, fugir aos nossos sentimentos, fugir às nossas emoções. E lá está, outra questão que eu queria também aqui reforçar é que cada pessoa tem o seu próprio dicionário emocional, ok? Ou seja, cada pessoa pode dar um significado distinto às emoções, não é? Dependendo aqui de pessoa para pessoa, da sua própria expressão emocional. E há aqui duas dualidades que eu vos trago hoje que gostava de partilhar convosco. É aqui a dualidade de tristeza, depressão e o stress, ansiedade. A tristeza é uma emoção básica do ser humano, todos sentimos no nosso dia-a-dia, associada aqui a uma diminuição de energia, a uma maior atenção a aspectos desagradáveis do cotidiano e a uma menor disponibilidade para nos envolvermos em tarefas. Quando falamos de depressão, falamos de um estado emocional mais prolongado no tempo, mais persistente e mais intenso, que se pode caracterizar por uma presença de humor deprimido e ou perda de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas para nós. Poderá envolver aqui alguns sintomas depressivos como tristeza, uma visão negativa da vida, de si, dos outros, do seu futuro.
dar-nos aqui a questão do isolamento social, de nos isolarmos mais das nossas relações, um aumento ou perda de apetite, uma insónia ou hipersónia, portanto termos aqui dificuldades a dormir por falta ou excesso de sono, uma agitação ou apatia, cansaço, lentificação, até diminuição do próprio desejo sexual, culpa, desmotivação, baixa autoestima, problemas de concentração, dificuldade na tomada de decisões e até pensamentos sobre morte. Relativamente ao stress e à ansiedade, ambas são respostas normais e adaptativas aos estímulos que surgem, não é, no nosso dia-a-dia, uma espécie de sinal de alerta com função de nos avisar sobre um perigo, proporcionando-nos medidas para lidar com essa ameaça. Portanto, conseguimos desde já perceber que, ao contrário do que possamos pensar inicialmente, quer o stress, quer a ansiedade são respostas positivas e sem elas estaríamos vulneráveis aos perigos e ao desconhecido. Mas qual é que é aqui a diferença entre o stress e a ansiedade? Que há muitas pessoas que acabam por fazer aqui esta questão, não é? Há quem pense que hoje em dia se utiliza a expressão de stress por ser um estrangeirismo, mas não, exatamente, sim, mas não, há aqui diferenças. O stress distingue-se da ansiedade por ser causado por algo externo, enquanto a ansiedade envolve um processo mais cognitivo. O que é que isto quer dizer? O stress tende a diminuir e a desaparecer depois da preocupação externa diminuir ou o problema ser resolvido. Contrariamente à ansiedade, que não desaparece após o problema ser resolvido e acaba por ser algo mais persistente no tempo. Sim, poderá dizer-se. Aí já acabamos por falar mais da perturbação da ansiedade. Okay? Mas mais à frente também acabo por dar aqui uma explicação um bocadinho mais concreta. Inicialmente pode sentir-se apenas uma certa tensão, preocupar-nos excessivamente com alguma coisa, ter alguma dificuldade em adormecer, mas se o stress se mantiver, a situação poderá acabar por progredir e ao lidar com o stress, o organismo acaba por responder com mais cortisol, mais adrenalina e mais neurotransmissores excitatórios, por sua vez queimam mais energia e isso faz com que acabe por levar aqui a uma exaustão do organismo, trazendo a verdadeira ansiedade, o que poderá ter impacto na autoestima, levando a uma imagem do eu mais negativa e até ao evitamento, ocorrendo depois de desistências de fazer determinadas coisas porque se julga ser incapaz de realizá-las. Portanto, assim sendo, passa-se a antecipar os sintomas e a ter medo de errar sem sequer chegarmos a tentar. Mas lá está, agora respondendo ao comentário que estavas a fazer há pouco, não existe um limite rígido entre o stress, ansiedade ou tristeza normais e o que se consideraria patológico. Depende de pessoa para pessoa e de situação para situação. Para uma pessoa, determinados níveis podem ser perturbadores, provocar sofrimento e disfunção, enquanto para outras já poderá levar aqui a uma tolerância e até viver com elevados níveis. Dependendo da sintomatologia, do grau ou da frequência, o stress, a ansiedade e a tristeza podem tornar-se patológicos sempre que causem interferência nas atividades normais do dia-a-dia, podendo conduzir a problemas como o burnout, que está associado ao stress do trabalho, que foi algo que foi agora aqui muito falado em relação aos profissionais de saúde, não é? Que estavam a lidar diretamente com o Covid, porque para além do Covid havia todas as outras doenças que existem sempre, não é? Há perturbação de ansiedade, que pode ser específica a alguma coisa ou generalizada, ou há depressão crónica. Mas quando falamos de funcionamento humano, às vezes as pessoas acabam por questionar, procuram muito aqui a resposta à dualidade de causa e efeito, à relação de causa e efeito. Mas não há uma relação tão simples e direta. Nós somos seres complexos, com vários domínios de funcionamento, cognitivo, comportamental, emocional, e acaba por o funcionamento humano não poder ser assim explicado por essa relação tão simples. Sim, força, fazer uma pergunta. Há pouco falaste sobre a questão de... Há pouco falaste sobre a questão de estarmos numa época de luto.
ou seja, rotinas a que estávamos habituados antes do início da pandemia, entre outras coisas, perderam-se. E estamos no processo de nos adaptarmos a isso, ao facto de que essas coisas terminaram. Podem eventualmente voltar ao normal ou não, nós não sabemos. Mas a verdade é que, se pensarmos a fundo, toda a vida é imprevisível, não é? Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, nós não sabemos quando é que morremos, nós não sabemos quando é que vamos ter uma doença grave. Portanto, à partida, deveríamos ter a consciência de que nada é permanente nesta vida. Será que a prevalência destes níveis de ansiedade, de stress nas pessoas, desta obsessão que por vezes existe pela morte, da depressão, não tem também a ver com esta cultura de bem-estar que se instala, em que as pessoas, de um modo geral, consideram que é suposto a vida ser fácil e confortável e depois, ao confrontarem-se com a realidade, percebem que não é assim? Nós vemos nos meios de comunicação, na TV Cabo, na internet, só imagens de vidas plenas, não é? De vidas de grande divertimento, de grande emoção, e depois no nosso dia-a-dia não é assim. Então parece que há um confronto entre aquilo que nós achamos que devia ser e depois aquilo que é, na realidade. Será que não devia apostar-se, por exemplo, a nível de educação, numa educação no sentido de sensibilizar as pessoas logo desde pequenas para o facto de que a vida não vai ser fácil, não é? Para depois elas mais tarde terem mais facilidade em levar com os grandes embates da vida que todos nós levamos, evidentemente. Não és da opinião de que a nível de educação poderá ajudar-se as crianças logo desde pequenas a lidar melhor com essas questões? Não faltará, não é? Porque às vezes parece que lidamos com adultos destruturados, a verdade é essa. Sim, obrigada. Sem dúvida alguma, este lado mais das emoções muitas das vezes acaba por ficar esquecido, não é? Os próprios pais parece que têm aqui dificuldade em falar sobre as emoções com as crianças, em até expressarem as suas próprias emoções às crianças. E isso é fundamental para que elas consigam também perceber que não há mal nenhum em sentir, não há mal nenhum em expressar as emoções e que deve ser feito, não é? Quer aos nossos pais, quer aos nossos amigos, faz parte do nosso dia-a-dia, não é? E deve acontecer. Mas acho que também passa tudo aqui um bocadinho por, desde pequenos, termos em atenção aqui às questões mais básicas do nosso autocuidado, não é? Estratégias para o nosso autoconhecimento, para a nossa autorregulação emocional, que eu mais frente também vou partilhar aqui convosco, ok? Deixa-me só aqui terminar um bocadinho este raciocínio, que eu já vou começar a entrar por aí, mas sem dúvida alguma que faz sentido. Ok. Então, outra questão que eu gostava de partilhar, que muitas das vezes é questionado, tem a ver aqui com a predisposição. A predisposição para sentir determinadas emoções, que muitas das vezes que são consideradas desagradáveis, não é? A tristeza e a ansiedade, portanto, precisamente as emoções que estamos aqui a tratar hoje. Esta predisposição ou não para a tristeza ou ansiedade depende aqui da interação entre o nosso cérebro, com uma forma de funcionamento que depende da nossa biologia e do que herdamos dos nossos pais, e o ambiente. Isto é, aquilo que nós vamos experienciando no nosso dia-a-dia e as experiências que consideramos negativas, seja num passado mais ou menos distante. Quero com isto dizer que nós até podemos herdar dos nossos pais um cérebro que tem uma certa tendência para desenvolver ansiedade ou tristeza, mas poderá manifestar-se apenas se passarmos por essas experiências ansiógenas, como um trabalho estressante ou a morte de um familiar. Por exemplo, uma repetida experiência de stress na infância ou adolescência, como o bullying, pode modificar determinadas estruturas do cérebro que, por sua vez, fazem com que uma pessoa na idade adulta fique mais predisposta a desenvolver perturbações de ansiedade. Ok? E quando nos sentimos mais desregulados emocionalmente, questões mais básicas do autocuidado tendem a ser erradamente negligenciadas.
O tal autocuidado que referi há pouco, respondendo um bocadinho também aqui à tua questão, não é? As pessoas apressadas e exaustas da agitação do dia-a-dia acabam por deixar de refletir sobre o que é que as faz viver, quais é que são as suas motivações, quais é que são os seus objetivos e quando menos esperam sentem-se ansiosas e deprimidas, não é? Portanto, Os compromissos exteriores e menorizam a vida interior, não é? É isso que se passa. isso mesmo, sim, acabamos por estar tão focados nas nossas responsabilidades e no nosso dia-a-dia que nem sequer nos apercebemos como é que nós nos estamos a sentir. E só quando essas emoções são realmente fortes, se assim se pode dizer, não é? É que acabamos por nos aperceber que alguma coisa não está bem. E é importante nós também estarmos atentos às nossas micro-emoções, ok? E lá está, cuidar de nós mesmos é fundamental para uma boa saúde mental. E a rotina, por exemplo, é muito importante. Ajuda a estruturar-nos, dá-nos futuro e permite-nos concentrar mais no presente ao definir os nossos objetivos diários. No final de cada dia ou até no próprio dia de manhã, não é? Devemos planear o que fazer no dia seguinte, constando não apenas as responsabilidades, mas também outras fontes de gratificação, outras atividades que nos dão prazer. Okay? E quantas vezes é que nós não nos apercebemos que o nosso dia-a-dia passa entre trabalho, responsabilidades de casa e só à noite é que acabamos por exemplo, nos sentar no sofá, olhar para a televisão, a consumir conteúdo que se calhar que se pensarmos bem nem nos dá assim tanta gratificação, não é? Estamos a ver só por ver, porque nem sequer estamos a retirar prazer disso. Estava aqui a pensar, enquanto falavas sobre rotina, que independentemente de quem tenha fé ou não tenha fé, acho que todos podemos concordar que quem tem a prática diária de oração acaba por, além da oração, ter esse espaço diário de introspeção que permite que a pessoa não se deixe perder tanto nessa questão do sentido para a vida, por exemplo, porque acabam por ser questões com que uma pessoa na oração acaba por deparar todos os dias. Queria só aqui deixar esta à parte. Sim, a oração pode ser aqui considerada que está dentro de um autocuidado mais espiritual, se assim se pode dizer, não é? E dentro aqui do cuidado espiritual poderá, ao fim e ao cabo, a oração faz refletir mais no aqui e no agora, não é? Pelo que é que nós estamos a passar, o que é que nós estamos a sentir, que caminho é que queremos seguir, passa muito por aí. E lá está, estarmos focados no aqui e no agora acaba por reduzir-nos muito os níveis de ansiedade. E eu ia explorar isto mais à frente, mas acho que pode fazer sentido partilhar agora aqui. Eu tenho sempre uma sugestão para nós estarmos mais focados no aqui e no agora, tentarmos fazê-lo quando tomamos banho ou lavamos a louça. São atividades tão comuns no nosso dia-a-dia, tão automáticas, que nós, quando estamos a fazê-las, não estamos a pensar naquilo que estamos a fazer, não é? Estamos a pensar em coisas de preocupações que temos, quer seja relacionado com o passado, quer seja relacionado com o futuro, não é? É sempre aqui a dualidade passado e futuro. E nessas atividades pode ser interessante nós tentarmos estar a vivê-las no aqui e no agora, portanto, tentarmos estar focados realmente naquilo que estamos a fazer, até podemos estar a pensar para nós naquilo que estamos realmente a fazer. Algo como se fosse do género, por exemplo, quando estamos a tomar banho, agora vou lavar a cabeça, pensarmos um bocadinho nas sensações que estamos a sentir ao estar a esfregar a cabeça na água, a escorrer o nosso corpo, o quente da água, e isso faz-nos realmente estar a viver o aqui e o agora, ok? E nesta conjuntura de agora de termos que estar mais por casa, é importante nós também definirmos uma hora limite para nos levantarmos e para nos deitarmos, mudar de roupa, principalmente para as pessoas que também acabam por estar a trabalhar em casa, não é? Que muitas das vezes se levantam, comem qualquer coisa
sentam-se logo na mesa, portanto, fazem tudo naquele local, não é? Afastam o computador, comem, voltam a trazer o computador, ficam sempre quase com o pijama, com a roupa com que dormiram, e é importante nós mudarmos de roupa para conseguirmos separar aqui, para sermos mais ativos, estarmos mais focados, mais concentrados no nosso trabalho, tal como deve chegar à hora do fim do trabalho, não é? A hora que sairiam do local de trabalho e realmente desligarem o computador, afastarem e estarem focados na vossa vida de casa, na vossa vida pessoal, daquilo que têm, quer para vocês próprios, para o vosso eu, quer até para a vida em casal ou como pais, não é? Portanto, as vossas outras relações. E outra questão também é o respeitar as horas das refeições. Tentar que a maioria seja saudável e cumprir com os horários. Okay? E em relação às informações, ao informar-nos agora com os casos do número de mortes, número de infectados, número de pessoas nos cuidados intensivos, temos que ter aqui um bocadinho de atenção a este excesso de informação. E também à questão das informações que são verdadeiras ou não, não é? Ao local onde nós procuramos essas informações. Têm que ser notícias fidedignas e limitadas no tempo. Portanto, definirmos um período do nosso dia onde procuramos essa informação, porque estarmos a ser constantemente bombardeados por essas informações também não é bom, não é? Porque acaba por nos dar aqui uma sensação de que não temos controle. Sim, força. Já agora queria também deixar aqui o seguinte comentário. Em relação às notícias, nós não nos podemos esquecer que a maioria das notícias que nós lemos foi sujeita a um editorial. Ou seja, houve um grupo de pessoas que definiu quais são os temas relevantes a tratar hoje e a mostrar ao grande público. Mas o facto de haver este filtro, de haver pessoas que estão de alguma maneira, e tem que ser porque há um espaço limitado no tempo, não é? A definir que conteúdos é que vão ser transmitidos, isso não nos impede a nós próprios de irmos procurar outro tipo de coisas. É verdade, a grande maioria das notícias agora tem a ver com o Covid, mas há outras coisas a acontecer no mundo e mesmo na nossa cidade. Há pessoas a nascer, há pessoas a ter aulas sobre determinadas coisas. Há, por exemplo, este evento que estamos aqui hoje e que até era bom que houvesse ainda mais gente a aderir. E se calhar essas pessoas que não estão aqui estão deprimidas em casa a pensar na Covid. Se calhar podiam dedicar-se a pesquisar sobre estas questões de gestão emocional, não é? Portanto, cabe a cada um de nós ter essa iniciativa também, não é? Queria apelar aqui à iniciativa de procurar conteúdos alternativos. Não temos que estar só sujeitos àquilo que nos mostram. Lá está, procurar atividades que impactem o nosso autocuidado, não é? E que não estejamos constantemente a fazer as mesmas coisas, embranhados no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas, nas nossas responsabilidades. É importante nós também lidarmos aqui com, ok, tenho isto disponível neste momento, mas o que é que há mais para além disto, não é? E sim. Vou deixar aqui mais uma frase, porque o tempo da nossa vida em que nós não procuramos coisas que façam sentido para nós, esse tempo está a ser ocupado, só que é com coisas definidas por outros. Ele não deixa de estar ocupado. Agora depende, quem é que está a dominar esse tempo? Sou eu próprio ou são os outros a dominar o meu tempo? Isso mesmo, obrigada. Outra questão que queria realçar aqui tem a ver com o exercício físico, que não tem que ser necessariamente um exercício físico muito ativo, basta caminhadas, alongamentos, que nós passamos tanto tempo sentados que acaba por ser muito impactante no nosso corpo, não é? No nosso bem-estar, também ele físico, ou exercícios de respiração ou de relaxamento, e uns 10, 15 minutos diários é suficiente, ok? Nós muitas das vezes dizemos, não tenho tempo, mas há tempo. Eu acabo até por sugerir com as pessoas que me procuram, por exemplo, à noite ao deitar, conforme se deitam na cama e se estão a preparar para adormecer, pode ser um bom momento para refletirem não só sobre as emoções que foram mais prevalentes no dia-a-dia, mas também para trabalharem aqui um bocadinho a respiração, o relaxamento, para libertar o stress e tornar aqui o nosso sono até mais restaurador,
não é? Isto são pequenas diferenças no nosso dia-a-dia que são impactantes na nossa higiene do sono. Mas lá está, em relação à respiração, era aqui um parênteses que eu queria fazer. Em termos da respiração, quando falamos em respiração diafragmática. O que é isto da respiração diafragmática? Não é um tipo de respiração que nós costumamos ter diariamente, ok? A ideia, lá está, o ar vir aqui para o diafragma. Respirar adequadamente ajuda-nos a recuperar a flexibilidade mental e emocional. É suposto estarmos aqui focados na nossa respiração e no impacto que isso está a ter no nosso corpo. É normal que venham os tais pensamentos automáticos que falei aqui no início da minha intervenção, mas é tudo bem, a percebermos que eles estão a vir e deixarmos eles irem. Mais tarde, depois, talvez faça sentido, ou talvez não, faz mesmo sentido, refletirmos que pensamentos foram esses e porque é que eles estão a impactar, não é? Neste momento em que deveríamos estar focados em nós. Mas este tipo de respiração diafragmática acaba por nos deixar mais calmos, mais relaxados, termos uma maior consciência de como funcionamos, de como respiramos e também da nossa mente, não é? Ao depois fazermos o exercício de que pensamentos é que decidiram vir os tais pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos, no momento em que era suposto termos a nossa mente vazia ou focada nas nossas sensações. Força! Essa questão da respiração diafragmática, estou-me a recordar, por exemplo, nos coros, agora há coros de canto que não se estão a encontrar para ensaiar, por razões evidentes, mas geralmente no início dos ensaios fazem-se exercícios de respiração em que se tem a percepção dos vários tipos de respiração que é possível ter, inclusivamente a respiração diafragmática. Mas para quem não tem esse tipo de conhecimento técnico, creio que poderá ir ao YouTube, por exemplo, passa publicidade, mas pesquisar como é que se faz, para quem não souber, é uma coisa rápida e fácil e fazem em casa. Já agora, acrescentando a isso, eu comecei recentemente a fazer aulas de yoga e a primeira coisa que nós fazemos nas aulas de yoga é as várias respirações e a concentração da respiração diafragmática e sim, tem grandes benefícios. Falo por experiência própria. Sim, é verdade. Há uma série de aplicações até para o telemóvel gratuitas, em português, em inglês, na língua que quiserem. Pode ser algo mais instrumental, com música, ou pode ser algo mais guiado, ok? Em que poderão, portanto, ao som da voz, de uma voz calma e tranquila, enquanto que poderão estar sentados, deitados, de olhos fechados, de olhos abertos, como quiserem, deixarem-se levar pelas instruções que a voz vos está a dar, ok? Em termos da respiração diafragmática, posso aqui explicar-vos mais ou menos como é. Eu costumo sugerir às pessoas colocarem a mão precisamente aqui em cima do estômago, em cima da barriga, e numa fase inicial da aprendizagem, colocarem sempre a mão para terem a certeza que estão a fazer a respiração bem. Portanto, isto passa por inspirar pelo nariz durante mais ou menos 4 segundos, aguentar o ar outros mais ou menos 4 segundos e expirar pela boca mais ou menos 6 segundos. Ok? Não é preciso fazer este tipo de respiração durante muito tempo para ser impactante. Ok? É importante que tenham aqui um compromisso quase que diário para que realmente consigam dominar isto da respiração diafragmática e quando sentirem essa necessidade porque estão muito ansiosos ou estão preocupados, agitados com alguma coisa que vos está a incomodar e não conseguem desligar, pode ser aqui uma boa estratégia, ok? Mas para ela realmente funcionar já tem que haver aqui uma prática. E as relações? As relações é uma excelente altura para nós as reforçarmos ou para restabelecer outras relações, sejam em fóruns, seja em workshops, em cursos que acabem por tirar agora que seja do vosso interesse, como em atividades como esta que estamos aqui a ter hoje. As relações são muito importantes e lá está, alguém que acaba por estar mais desregulado em termos emocionais, como eu vos disse no início da intervenção, tende a isolar-se socialmente
e as relações são reguladoras do humor. São extremamente importantes nós sentirmos que podemos partilhar as nossas emoções, as nossas experiências com pessoas em quem confiamos. Não é? Quantas são as vezes que não aconteceu nós não estarmos assim muito bem e telefonarmos a um amigo e só ali com a troca de 2 dedos de conversa acabamos por ficar logo melhor, não é? E hoje em dia não há desculpas, há uma série de meios de comunicação, videochamadas, mensagens, e-mails, redes sociais, há até inclusive aplicações para nós jogarmos em conjunto, cada um em sua casa, para desafiarmos os nossos conhecimentos, as nossas competências. Portanto, é perfeitamente possível nós desligarmos aqui um bocadinho esta fase do vírus e de estarmos em isolamento físico, não social. É algo que eu digo quase diariamente. Um desafio que queria deixar, já acabei por referir aqui um bocadinho na minha intervenção, que está ligado a esta questão das emoções, é precisamente nós, no final do dia, tentarmos pensar nesta questão muito simples. Como é que eu me senti hoje? Tentar listar as emoções. Isto pode ser algo de fazer até pegando num caderno, termos um cadernozinho de uma espécie de diário das nossas emoções, onde tentamos todos os dias fazer este trabalho, criarmos aqui este compromisso, mas pode ser algo também muito uma conversa de nós para nós. Listar estas emoções, que pode parecer um exercício simples, mas muitas vezes não é. Foi a ideia que eu já disse há pouco. Nós temos uma tendência a estarmos atentos apenas a estados emocionais mais significativos e intensos e muitas vezes as microemoções acabam por passar despercebidas. E com isso acabamos por ir perdendo aqui algum controle e o conhecimento das nossas próprias emoções. E mesmo que haja essa dificuldade em responder, tentem no dia seguinte estarem mais atentos a isso. E é importante também nós tentarmos pensar também na intensidade delas. De 0 a 100, 10 a 20, de 1 a 20, a escala que vocês quiserem. Precisamente para nós criarmos aqui uma maior consciência, porque, ok, hoje estive ansiosa, certo, mas amanhã também posso estar ansiosa. Qual é que foi aqui o nível de diferença da ansiedade? Não é? Para nós sentirmos realmente quais é que são as situações que são mais impactantes em nós. Eu nunca tinha ouvido a expressão microemoções. Podes dar um exemplo de microemoção ou o que é que difere a emoção da microemoção? A emoção ou a microemoção é exatamente a mesma coisa, são emoções, têm a ver com o nível de intensidade, isso mesmo. As microemoções acabam por ser pequenos momentos em que nos sentimos de determinada maneira, não é? Que acaba por passar despercebido. Mas com essas microemoções, se nós tivermos consciência delas, acabamos por ter uma ideia mais concreta do impacto que as várias situações que vamos vivendo ao longo do dia têm em nós. Por vezes, eu tenho a ideia, porque nunca fiz propriamente um diário de variação das emoções num dia, não é? A variação ao longo do dia, mas às vezes tenho a noção de que estou simplesmente a executar uma tarefa, não tenho nenhum estímulo exterior especial e, no entanto, sinto que o meu humor muda, que acontece ali qualquer coisa, parece que vem de dentro, não é? Se calhar é uma coisa relevante também de pôr nesse diário, não é? Perceber se foi uma emoção com reação ao estímulo externo ou a reação a um pensamento ou até mesmo uma coisa que parece não vir do nada. Isso também, se calhar, faz sentido incluir no registro, não é? Sim, claro que sim. Lá está, este registro era assim um registro rápido, não tem que ser necessariamente algo registado mesmo num caderno, mas nós podemos criar aqui um diário de emoções onde respondemos a algumas questões que poderão ser fundamentais. Podemos colocar, por exemplo, uma coluna em que coloquemos situação, uma coluna onde coloquemos pensamento, emoção, comportamento, intensidade.
ok? Talvez faça sentido. Porquê? Porque isto vai ter a ideia que eu tentei partilhar no início da comunicação. Lá está, não é... as nossas emoções não vêm das situações, mas sim a maneira como nós as interpretamos, os nossos pensamentos. Portanto, faz sentido nós colocarmos a situação, os pensamentos, a maneira como as interpretamos, não é? O que é que nos veio à cabeça. Às vezes pode ser apenas os nossos medos, não é? E é importante, lá está, provavelmente quando disseste que tinhas situações onde te sentias mais ansiosa, onde à partida, ou mais agitada, onde à partida não era nada externo, poderá ser aqui alguma reflexão de algum medo que estivesse a ter. Provavelmente algum medo de falhar, algum medo de não seres capaz, de não corresponderes às expectativas dos outros. E isso é importante também de refletir. Portanto, e lá está. E ter também uma ideia dos teus comportamentos, das tuas reações a isso. Ok? Porque ao teres uma ideia das tuas reações a isso, consegues depois identificar os teus padrões de comportamento e o que é preciso alterar. Porque, por vezes, nós não conseguimos alterar logo esta questão do pensamento alternativo. Portanto, para um pensamento mais realista. Ok? E poderá ser bom, ao termos consciência dos nossos comportamentos, começarmos por aí. Agora lá está, isso depende de situação para situação, não é? E de pessoa para pessoa, não te consigo dar aqui nada de muito direto. Ok? Só em consulta. Quero reforçar aqui também que todas as emoções são válidas, elas devem ser exploradas, devemos tentar perceber os pensamentos, o que está por trás dessas emoções e posteriormente devemos procurar encontrar soluções. Ok? Portanto, largarmos aqui um bocadinho o problema e focar-nos nas soluções. E separar também as fontes de stress que podem ser resolvidas simplesmente com o passar do tempo e aquelas que não podemos fazer nada para mudar. Portanto, refletirmos aqui também um bocadinho até que ponto é que eu posso fazer alguma coisa para mudar ou não. Não é? E se pudermos fazer alguma coisa para mudar, tentarmos delinear um plano e realmente fazer por isso. O segredo lá está, é tomar controle daqueles pequenos passos que estão ao nosso alcance, de modo a aliviarmos a carga. E temos que confiar também nas nossas competências, não é? Para lidar com as adversidades também que nos vão acontecendo no dia a dia e tentar aplicar estratégias que eventualmente no passado poderão ter resultado. Em situações em que a ansiedade, por exemplo, também acabou por ser predominante. Já passámos por tantas coisas adversas e fomos capazes, portanto, é termos também aqui um bocadinho este pensamento mais positivo. E outra estratégia que poderá também aqui ajudar-nos a distanciar-nos do problema é tentarmos refletir o que é que diríamos se fosse um amigo ou um familiar a vir-nos com esta preocupação. Não é? O que é que diríamos a alguém que nos dissesse isto? E tentar implementarmos. E meio para terminar, depois estou disponível também para responder a questões ou eventualmente também se quiserem comentar alguma coisa, estejam à vontade. Um desafio que eu também costumo partilhar com as pessoas que me procuram passa aqui também por treinar uma visão mais positiva de si próprios, dos outros e até do futuro. Ao final do dia também, ao deitar, porque não? Portanto, fazermos uns exercícios de respiração, tentarmos pensar na emoção que foi mais predominante e descodificar um bocadinho isso e ainda fazermos aqui esta coisa dos 3 acontecimentos positivos que nos aconteceu ao longo do dia. Pequenos gestos que tenham acontecido e que estamos gratos por eles. Não tem que ser nada de extraordinário, não tem que ser nada de grandioso, algo que quiséssemos alcançar há muito tempo. Às vezes basta a pausa que fizemos no trabalho para o café, que acabou por nos saber mesmo bem, o chá quentinho que bebemos, o ter acordado e estar sol, não estar a chover. Assim, pequenas coisas. Todas estas estratégias que eu acabei de partilhar convosco
são importantes para o nosso autoconhecimento e para a nossa autorregulação emocional. E é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se eventualmente também já aplicavam aqui alguma destas estratégias. Eu não tenho dúvidas, mas já agora agradeço a partilha e os vários exercícios. Se entretanto surgirem dúvidas, levantem, também estamos mesmo a terminar. A minha dúvida maior é mesmo, Ana Beatriz, doutora, onde é que a podemos encontrar? Portanto, eu como vos disse inicialmente, eu sou psicóloga num gabinete em Lisboa, mas dou quer consultas presenciais lá na clínica, quer também online, ok? Têm também aqui os meus contactos, se precisarem também de algum contacto, se quiserem chegar a mim, também podem sempre entrar em contacto com a associação, que a associação depois também entrará em contacto comigo. Se tiverem também alguma questão, se quiserem comentar alguma coisa também, algo mais individual, também estou disponível para o fazer agora no fim, está bem? Obrigada. Obrigada a nós. A mim só me resta agradecer em nome da Associação Soul Adventures e também a participação, por isto de facto foi uma conversa, tivemos aqui participações, portanto muito positivo e espero que também seja útil para quem nos está a escutar aí desse lado. Obrigada, até uma próxima.